Então eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 37 em diante. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Aleluia. Obrigado, Deus, por tua imensa misericórdia. Obrigado por teu amor. Obrigado por tua bondade. Obrigado por tua palavra. Obrigado por termos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do seu nome, Senhor. Fala as nossas vidas, e essa palavra, ela é espiritual, ela é verdade para as nossas vidas, ela é a palavra do Senhor para todos nós. Então ministra-nos, sara-nos, transforma-nos, molda-nos, convença-nos, converta-nos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pela manhã eu pude estar falando acerca de como a igreja pode ter uma expansão tão grande e ainda assim cuidar das pessoas, usando esse mesmo texto. Porém, agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra visão, um outro ensinamento que esse texto traz para nós. O interessante aqui é nós vermos que tipo de mensagem gera conversão verdadeira. Qual é o tipo de mensagem que deve ser pregada para que haja uma conversão um tanto quanto bíblica, por assim podermos dizer? O interessante é que hoje parece que há uma necessidade de pregar uma palavra que alegre as pessoas. Tem que ser aquela palavra de motivação, de conquista. Não estou dizendo que o Evangelho não nos motive, não faça com que a nossa vida tenha conquistas. Não estou dizendo isso, mas não é este o foco do Evangelho. Uma coisa que eu percebo aqui, e quando você vai ler o sermão que Pedro prega, o primeiro sermão da igreja, Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, Pedro e os outros discípulos são tomados. Vocês sabem quantos discípulos foram tomados pelo Espírito Santo? Sabem? Quantos? 120. Quem estava aqui de manhã devia estar ligado, porque eu falei, a igreja começou com 120 irmãos. O Espírito Santo descendo sobre 120 pessoas profetizando em nome do Senhor. Por isso que aquilo estava uma loucura, já estava uma barulheira. Só que aí
começou a achar que eles estavam bêbados, porque ninguém entendia, porque cada um falava em uma língua estrangeira diferente. E alguns se maravilharam por ouvir aqueles galileus glorificando o Senhor nos seus idiomas. Eles pensavam assim: como pode, estou contemporaneizando, como pode esse velozense ignorante estar falando mandarim tão fluentemente glorificando a Deus? Um chinês pensando, um americano olhando um velozense simples falando fluentemente o seu idioma, no seu dialeto e glorificando a Deus, ficava embasbacado com isso. Já os judeus, que estavam só ouvindo blá 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 blá, por quê? Porque não entendiam os outros idiomas, achavam que eles estavam bêbados. Mas o Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta, dá um passo à frente e começa a ministrar um sermão que converte 3.000 almas. E esse sermão, na sua essência, ele declara e expõe que Jesus é o Cristo, morto e rejeitado por vocês. Ele diz isso para os judeus. Ele esteve aqui, ele andou em meio de vocês, ele curou, ele fez sinais, ele fez maravilhas, mas vocês o negaram, vocês rejeitaram o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e mandaram ele para a cruz. Mas não se preocupem, porque a sua negação, porque a sua indiferença com a obra de Deus não muda a Deus, porque Deus continua sendo Deus, e não é o que você vai fazer que vai interferir na santidade, no poder, na manifestação do Senhor. No terceiro dia ele ressuscitou. Olha que coisa interessante. Eu posso negar o Senhor, mas isso não muda quem Ele é. Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo bom, e Ele vai continuar exercendo o seu plano sobre a humanidade. Aquela história, né? Olha, profeta, se você não entregar, Deus vai pesar a mão. Não, se você não entregar, vai vir outro e vai entregar, e ponto final. Sabe por quê? Porque a vontade e os desígnios de Deus não param porque você parou. Você está entendendo? Pedro começa a pregar e dizer: olha, vocês negaram, vocês rejeitaram, vocês não quiseram, vocês mandaram ele para a cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou, e nós contemplamos com os nossos próprios olhos, e vimos a glória do unigênito do Pai. E há poucos dias, e há 10 dias atrás, você tem que ler Atos dos Apóstolos para entender a cronologia. Eles ficaram 10 dias nos cenáculos orando em intercessão depois da ascensão de Jesus Cristo. Então eles falam assim: há 10 dias atrás, esse grupo de pessoas, viu ele subir aos céus, vivo. O nosso Redentor vive. E essa mensagem impacta aqueles homens, aquela multidão fica impactada com aquela mensagem. Eles falam assim: poxa, eu neguei o Senhor, eu neguei as evidências do Cristo, eu estou tanto esperando o Cristo, e Ele esteve diante de mim e nós o negamos. Então eles indagam Pedro, e eu gosto dessa palavra, versículo 7. Primeira coisa que eu quero pensar assim, rapidamente. Eu sou muito bagunçado nos meus esboços, você já reparou? Eu já vou falando e a gente já vou apontando e ponto final. Porque o Rodrigo Oliveira é tão disciplinado, eu acho tão bonitinho que ele consegue explicar todo o texto. Depois ele volta e ele fala assim: eu vou falar 2 pontos. E ele é disciplinado, ele consegue falar os 2 pontos, quiçá 3. Mas eu sou assim, eu vou falando e vou explicando, e a gente vai entendendo desse mesmo jeito, do jeito que Deus está dando para a gente, amém? E o interessante, uma coisa que a gente pode parar para pensar aqui, é qual é a mensagem que converte de verdade? Qual é a mensagem que deve ser pregada para a conversão? Qual é a mensagem que a igreja deve pregar?
não é a mensagem do que você pode ter, não é a mensagem do que você pode ganhar, não é a mensagem do que você pode ser, mas é a mensagem de quem Cristo Jesus é, o que Ele fez por você e o que nós precisamos nos render a Ele. A mensagem é Cristo. A centralidade da mensagem da igreja deve ser Cristo, morto, ressurreto e vivo para nos salvar. Não há outra. Ontem eu ouvi uma dinâmica muito interessante do pastor Carlito Paz, da igreja da cidade de São José dos Campos, uma igreja gigantesca, uma mega igreja. E ontem teve um evento, Descent, né? Descents, Descents, né? Que teve uma junção em 3 lugares aqui no Brasil, em 2 estádios, no Morumbi e no Allianz Parque. Teve uma junção de um movimento muito grande de cristãos. E o pastor Carlito Paz fez assim, diante de 40 mil pessoas, ele falou assim: agora vocês vão dizer forte. Ó, só um exemplo. Vamos fazer esse teste aqui. Eu vou fazer a mesma dinâmica que o pastor fez lá, tá bom? Você vai dizer, primeiramente, a gente vai dizer 2 coisas bem alto ao mesmo tempo. Primeira coisa, você vai dizer o nome da igreja que você se converteu. Você lembra? Se foi no culto do lar, você grita, culto no lar. Se foi com os barbudos da Praça da Sé, fala, foi barbudo da Praça da Sé, batendo na Bíblia, tudo bem. Mas você fala, eu vou contar até 3 e você vai falar bem alto, tá bom? O nome da igreja que você se converteu, vai. 1, 2, 3. Acho que não deu para entender. Vamos de novo. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer o seguinte. Você vai falar o nome de quem te salvou. Quando eu dizer até 3. 1, 2, 3. Olha isso! Sabe, o que é unânime é aquele que salva, e é o que de fato importa. E às vezes paramos de pregar o Cristo e pregamos a igreja, paramos de falar daquele que salva e queremos falar daqueles que foram salvos. Não rola, não dá. A mensagem da igreja é Cristo, o centro da igreja é Cristo. Quem transformou e vai transformar a tua vida é Cristo. Quem vai salvar os perdidos é Cristo, porque no final quem importa é Cristo e a placa vai cair. Eu não sei de onde eu estou tirando tanta empolgação. É Cristo. Eu me alegro em ministrar a palavra do Senhor. Ela é maior que o pregador de verdade. Talvez você pensou, eu vou à noite só para ver se de fato ele vai ter uma mensagem diferente em cima desse mesmo texto. Eu ia falar bem feito. Irmãos, uma outra coisa que eu acho extraordinária. A gente está acostumado a fazer apelo, e às vezes a gente até apelão. A igreja é apelona. Vem para Cristo, agora é a sua oportunidade, pode ser a sua última. Quando alguém fala pode ser a sua última chance, eu fico pensando, mano, a pessoa quer que a pessoa morra. Vai que você sai. Aí os apelos começam a ficar, vai que você sai daqui atropelado, vai que você tem um aneurisma essa noite. Começa assim. Aí a gente começa a cantar, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aí você fica preocupado, preciso de Jesus. E a gente inventou o apelo, mas a Bíblia não tem apelo. Você não vai encontrar em nenhuma parte das escrituras do Novo Testamento a fórmula do apelo, e nem do eu aceito Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Amém, você está salvo agora, você confessou. Isso não tem. Pelo contrário, a Bíblia diz que se sua boca confessar, se com o seu coração creres, sim, você será salvo. Mas interessante é que Paulo escreve esse detalhe aos irmãos romanos, na carta de Paulo aos Romanos.
E o interessante é que os irmãos de Roma, meu irmão, estavam virando tochas humanas, iluminando as ruas. Viraram espetáculo no circo de Nero, leões devorando-os, comendo, seus filhos sendo arrastados, aprisionados, açoitados, xingados, cuspidos, mas mesmo assim com sua boca confessando: eu não nego Cristo Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Confessar é muito mais do que pronunciar frases. Confessar é assumir: eu sou culpado de ter Jesus como Salvador da minha vida, e essa culpa eu levo comigo e não troco por nada. Porque às vezes confessar aqui é fácil, difícil é você ir para casa e diante das circunstâncias da vida confessar Cristo na verdade do teu coração. Será que o seu celular confessou a Cristo ou foi só a sua boca? Será que os teus relacionamentos você confessou a Cristo ou foi só da boca para fora? Será que no seu trabalho, nos seus negócios você já confessou a Cristo ou foi só da boca para fora? Então é hipocrisia. Porque o interessante é que com a mensagem do Evangelho pregada, com a verdade de Cristo morto e ressurreto para a salvação, há uma consequência: a resposta. E a resposta não é o apelo do pregador, mas o desespero do ouvinte, que ouve a mensagem da verdade, que ouve a mensagem do Cristo, e diz, olha o versículo 37, coloca aqui, versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais: que faremos, irmãos? Quando nós somos expostos à mensagem de Cristo, quando nós somos expostos à revelação da salvação de Cristo, há uma consequência: os nossos corações ficam contritos, angustiados, aflitos, e nós clamamos: meu Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E o interessante é que Pedro, ele tem a resposta, e a resposta já tem no versículo de número 38, ele diz assim: arrependai-vos, cada um de vós, arrependai-vos, cada um de vós. A mensagem do Evangelho pura e verdadeira, ela não é para você sair feliz achando que você vai encontrar a pessoa amada que você está procurando há 7 dias. Não é para você sair achando que Deus vai aprovar o financiamento do teu carro, que você vai sair e vai ter um DOC santo na tua conta. Não, a mensagem do Evangelho vai gerar em você a consciência de que sem Deus nós não somos nada. Preciso de Deus. Arrependai-vos. Sabe o que eu acho maravilhoso desse texto? Quando João Batista começa a pregar ali às margens do Jordão, sabe qual era a mensagem que ele pregava? Arrependai-vos. Quando Jesus inicia seu ministério, ele diz: arrependai-vos, pois é chegado o reino dos céus. O primeiro sermão da igreja primitiva, no ápice da igreja, quando o Espírito Santo desce diante de uma multidão de pessoas, a mensagem é: arrependai-vos. Porque em 2020 nós temos que pregar outra coisa a não ser arrependai-vos. Parece que nós queremos trazer as pessoas de qualquer jeito. Venha para Cristo do jeito que você está e permaneça do jeito que você está. Isso é mentira, porque aquele que encontra o Evangelho, aquele que encontra a palavra do Senhor, aquele que tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, pode vir do jeito que está, mas vai voltar transformado. Porque a mensagem do Evangelho é: arrependai-vos. Arrependam-se. Arrependam-se, mas eu vou me arrepender do quê? Da vida de negação de Deus que você tem vivido.
Não foi o que Pedro pregou para eles? Vocês negaram o Cristo, vocês negaram o Senhor, vocês tiveram Ele, vocês negaram os sinais, vocês negaram a palavra, vocês negaram tudo. Quantas vezes nós não negamos o Senhor nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos? Entramos em uma apostasia espiritual, paramos de amar a noiva do Cordeiro, que é a igreja, paramos de querer viver as coisas do céu e priorizamos as nossas coisas. Arrependai-vos, é a única mensagem que pode surtir efeito eterno em nós. Arrependai-vos. E o interessante é que Pedro, eu vou acabar derrubando esse negócio. O interessante é que Pedro fala assim: arrependai-vos, sim, cada um de vós. Eu acho interessante a maneira, eu pensei que estava, deixa aqui o versículo que eu estou falando. Eu acho interessante que ele deixa muito explícito: arrependai-vos, cada um de vós. O arrependimento é individual, irmão. Eu não posso me arrepender por você. Não dá. Não tem como. Tem como eu me arrepender por você? Não tem. Porque isso é uma questão de consciência. E a consciência é algo individual. Então toda a mensagem do Evangelho, por mais que ela seja pronunciada coletivamente, ela afeta o indivíduo pessoalmente. Isso é forte, irmão. É que nem eu estou falando aqui, aí de repente você está pensando: quem contou para ele? Ninguém. Porque eu também estou tomando porrada aqui. Porque a mensagem é coletiva, mas nos ministra individualmente. E o interessante é que ele diz: arrependai-vos de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que vai redimir o meu pecado? É eu me batizar? Ou eu me arrepender? Ou eu confessar Cristo Jesus? O interessante nessa dinâmica é que o importante é o arrependimento, a consciência do pecado e o arrependimento. Só que muitas vezes na vida a gente não tem desculpa para os nossos arrependimentos. Vamos colocar a hipótese de um homem que caiu em adultério e traiu a sua esposa. Ele chega para ela e fala assim: eu me arrependi. Aí ela fala assim: tudo bem, eu te perdoo. Só que sempre na oportunidade ela vai soltar aquilo na cara dele. Ela vai. Porque o ser humano ele quer pagar, ele quer voltar. E quando surta, aí joga tudo, pá. Porque parece que a gente tem essa necessidade de querer ferir o outro e expor para o outro as suas fraquezas. Ah, você está falando de mim, é sempre assim, né? Você está falando de mim, mas você. Aí quando fala mais você, que não é o programa da Ana Maria Braga, aí já solta um monte. Por quê? Porque parece que a gente tem que mostrar para o outro o quanto ele é falho. E o interessante é que aqui nessa dinâmica proposta pelo Senhor, através do Espírito Santo tomando a vida de Pedro, ele diz que a partir do momento que a gente se arrepende, a gente pode ser batizado em nome de Jesus Cristo, e nós temos remissão dos nossos pecados. Não há mais dívida, foi quitado. Mas o interessante, Marcos 16 vai dizer que ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A grande coisa neste texto é que o batismo é uma consequência e uma confissão pública, mas o que redime e salva é o arrependimento e a confissão de que só Jesus pode perdoar os nossos pecados. O ladrão da cruz não foi batizado, foi? E naquele mesmo dia esteve com o Senhor no seu reino.
O batismo não salva ninguém. Tanto é que tem um monte de gente que já foi batizado e está mais desviado. Não sei, o que pode estar mais desviado? Não sei. Ou está mais sujo que pau de galinheiro? Está mais distante de Cristo do que um palmeirense do corintiano? Hã? Está longe, né? São Paulino também. Aí. Sabe, o batismo não significa salvação. Batismo é uma expressão de confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Olha a continuidade do texto. Olha o que ele diz. Ele diz assim: porque a promessa, e ainda tem uma promessa para perdão dos pecados. Continua no 38, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, não tem outro. Sabe aquele corinho? Firme nas promessas do Senhor, meu mestre, firme nas promessas do Senhor. Quais são as promessas do Senhor? Engraçado que todo mundo espera as promessas do Senhor, né? Aquele que começou a boa obra em minha vida Ai, Bispa Sônia. Sim, Ele é. Sabe, eu não morrerei enquanto não se cumprir. Sabe, a gente fica nessa. Mas cumpriu o quê? O que Ele te prometeu? Você está esperando? Já parou para pensar nisso? O Senhor não sai fazendo promessinha para cada um individual, falando assim: olha, você vai ganhar um PlayStation. Bicicleta? Você vai ganhar uma bicicleta. E aí fica fazendo isso. E a gente coloca essa ilusão na nossa cabeça. Porque desde o dia que o Senhor chamou-nos, desde o dia que o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para uma única coisa: viver para Ele. Tudo bem, alguns recebem algum chamado do tipo: você vai ser um grande missionário. Estou vendo uma... Quem já viu? Quem já recebeu promessa de que estava vendo um avião na nossa vida? Eu já recebi. Impressionante. O Rodrigo recebeu e está trabalhando na TAM de mecânico. Era avião na sua vida, Rodrigo. Todo mundo, sabe, essas promessas. E, cara, a promessa que Deus faz para nós, a promessa que Deus deixa claro para nós, é que quando nós saímos e confessamos que Cristo é o Senhor e que somos pecadores e clamamos por Ele, a promessa que o Senhor faz para mim e para você, faz para todos nós, é que todos nós teremos de Deus em nossas vidas, recebendo o dom do Espírito Santo de Deus. Isso é extraordinário. Mas só que isso não é legal. Olha o desânimo. Eu falei, nós teríamos de Deus nas nossas vidas. Aí todo mundo, de Deus, legal. Cara, o que você quer mais do que ter Deus em você? Pastor, Deus podia vir com um aumento salarial, né? Deus podia vir com a restauração do meu marido, do meu filho. Assim como o arrependimento é individual, a obra que o Senhor vai fazer vai partir de você. Se tem uma pessoa que Deus está preocupado em mudar, é você que está sentado aqui ouvindo essa palavra. Porque eu tenho certeza que se Ele transformar você, o Deus em você vai chegar até sua casa, vai fazer transformações nas coisas que você faz. Tem gente que fala assim: Senhor, restaura o meu casamento, Deus. Aí tá bom, Deus em você. Aí chega em casa, olha para o homem: tá vendo, eu fui para a igreja, você ficou aqui assistindo Fantástico, esperando o jogo do Brasil com a Argentina, achando que o Rio ia encher, não vai para a igreja, agora eu vou perder minha bênção por causa de você, seu desviado. Que Deus que está em você, meu Deus. Chega em casa, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, e fala assim: querido,
Ficou aí, está descansado, meu amor? Parabéns, fui receber de Deus, para que Deus viva em mim e habite nessa casa, e levante esse vale de gordura seca. Gordura seca existe? Não. Morto, essa morbidão, levanta e anda, sabe? Chega cheio do Espírito na tua casa, pega o teu filho preguiçoso, o teu marido lerdo, tua esposa desviada, estende a mão e fala assim: eu não tenho paciência, nem prata nem ouro, mas do que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo de Nazaré. Porque a promessa é essa. A promessa é termos Deus em nós, a promessa é termos o Espírito de Deus em nossas vidas. Gente, e se aonde eu estiver, Deus estiver em mim, não há lugar que eu não possa ir, não há o que eu não possa fazer, não há tempestade que se levante, porque eu sei quem está comigo. O interessante é que Pedro ele vai além, ele diz assim: porque essa promessa, que promessa? Que promessa? A promessa de ter remissão de pecados e o Espírito de Deus em nossas vidas. O que Deus tem para você essa noite? Remissão dos seus pecados, paz com Deus, paz na sua vida, dívida quitada com o Senhor, alegria no seu viver, e Deus na sua vida. Onde há Deus na sua vida, há luz, as trevas vão embora, há libertação em nome de Jesus na sua vida, há luz do Espírito de Deus sobre a tua vida, há uma mudança de mente vinda do céu para a tua vida, há uma nova maneira de agir vinda do Senhor sobre a tua vida. O resto, não sei, mas isso é a promessa. E o interessante é que ele diz que essa promessa pertence a vocês, aos vossos filhos e a todos que estão longe, o quanto o Senhor Deus chamar. Você sabe quem são esses todos que estão longe? Você vai ficar passado hoje. Adivinha quem são esses que estão longe? Adivinha? Nós. Olha que coisa, olha como essa palavra é fiel. Quem ia imaginar, lá em Jerusalém, lá longe, há 2000 anos atrás, Pedro pronunciando isso pelo Espírito? Não é Pedro falando da boca para fora, é o Espírito de Deus falando para aqueles homens: olha, essa promessa de salvação é para vocês, para os teus filhos e para muitos outros que virão de longe, ao qual o nosso Senhor chamar. Sabe o que isso significa? Que a palavra verdadeira do Evangelho é muito mais poderosa do que qualquer movimento, qualquer coisinha que, eis que te digo. A palavra de Deus é poderosa para fazer esse bando de guarulhense viver uma página da Bíblia num domingo que nem esse. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é lindo. Ele é lindo. Isso é sobre você, isso é sobre mim, isso é sobre nós, é nossa vida. Nossa vida estava estampada nas páginas, no sermão de Pedro há 2000 anos atrás. Deus já estava pensando em você, Deus já estava dizendo que Ele havia te chamado, te escolhido. Isso é extraordinário. Aí quando eu aprendo isso, quando eu entendo isso, chego a uma conclusão, eu olho e digo: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Você está entendendo? O que eu preciso fazer? Arrependai-vos, arrependai-vos, arrependai-vos e creia no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem salvação para as nossas vidas. Sabe, um fator interessante é que, com muitas outras palavras, Pedro continua falando. Versículo 40 ele diz: salvai-vos dessa geração perversa. Toma cuidado com essa geração. Gente, se há 2000 anos atrás o negócio já estava desse jeito, imagine ele pregando aqui hoje, nessa geração que filha está matando pai
pai está engravidando filha. Está tudo errado, está tudo descambado. Sabe, existem alguns... Nossa, louvado seja o Senhor, nós temos tempo. Eu estou tão empolgado aqui que eu pensei que já eram umas 8h30. Mas olha, ontem passou um filme na Globo extraordinário. Você já assistiu o filme Vidas Cruzadas? Já assistiu? Se não assistiu, você tem que assistir esse filme, Vidas Cruzadas. Fala de história de empregadas domésticas negras no Mississippi, no ano de 1950, mais ou menos. Racismo forte. E eu estava vendo aquele filme ontem, que eu já assisti, e aquele tipo de filme que você sente e você quer continuar assistindo. E a gente fala de racismo como se fosse uma coisa tão longe, mas foi tão perto. E o interessante é a consciência do branco opressor em achar que estava fazendo o certo. Os negros iam para a igreja, os brancos também iam, mas a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Sabe o que eu fico pensando? Quantos pecados estruturais, talvez você nunca ouviu falar dessa palavra. O que é um pecado estrutural? É quando uma sociedade aprova um pecado e vive em prol dele, do tipo a escravidão, do tipo o conceito racista. É um pecado estrutural. Mas só que quem está vivendo aquilo é cego, não consegue dizer que aquilo é errado, que aquilo não provém da palavra de Deus. Aí eu fico pensando, demorou-se milhares de anos para até pelo menos 1950, pelo menos no Mississippi ali, os caras entenderem que o negro as mulheres achavam que a mulher negra não podia usar o mesmo banheiro que eles, porque transmitia doença. Para nós é um absurdo, mas eles acreditavam nisso. Sabe o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu fico pensando, quantos pecados estruturais não fazem parte da nossa vida e nós não estamos enxergando? Será que todo favelado é ladrão? Será? Será que todo corintiano não presta? Será? Será que todo mundo sabe, a gente tem conceitos, a gente cria estruturas para acreditar nelas, mas só há algo que você deve acreditar e pedir para se desconstruir todo dia: a palavra do Senhor. Que o Senhor nos molde, nos transforme, nos gere, para que nós não possamos nos acostumar com esse mundo perverso, mas para que possamos viver as maravilhosas promessas do Senhor para as nossas vidas, e derrubar pecados estruturais, que muitas vezes estão dentro da sua casa e você não percebe, no ambiente que você vive e você não percebe. Se chegar aqui um travesti, abrir aquela porta agora e sentar do seu lado, como que você vai se sentir? Será que ele não necessita dessa palavra? Será que ele não necessita dessa mensagem? Uma prostituta, um traficante, um mendigo. Às vezes nós construímos estruturas que acabam sendo pecaminosas também, porque rejeitam aqueles ao qual o Senhor deu a vida para eles. Sabe, meu irmão, Pedro continua esculhambando a nossa vida, e ele diz assim, o texto diz, Lucas diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Meu irmão, batismo, ele não salva ninguém. Só que, se há um assunto complicado em meio à igreja, é falar de batismo. E o interessante é que quando a gente fala de batismo, a gente fica mais nos nossos achismos do que recorremos à palavra de Deus. Um exemplo, nós vimos aqui que nesse dia ouviram a palavra e foram batizados cerca de 3.000 almas.
Você viu que falou almas, não falou homens, falou almas. 3.000 almas. Aí a gente olha e fala assim: fulano é amasiado, mas se converteu agora. De repente você é amasiado ou você está morando junto, ouvindo essa mensagem, você está fazendo: eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso me batizar, mas eu ainda não sou casado. Me mostra na Bíblia que uma pessoa que não é casada não pode se batizar. Vai que o teu marido não quer se converter, ele não quer aceitar Jesus, ele não quer, não é um propósito, mas você está aí, você quer viver uma vida com Cristo, e o seu marido ainda não foi tocado pelo Evangelho, ainda não tem uma comunhão com Cristo. Você lembra que nós lemos a salvação, o convencimento, parte daqueles que o Senhor chama? E se o Senhor te chama hoje, por que eu negaria a água para você, sendo que Ele ainda não chamou seu marido? Porque a mensagem diz respeito a cada um de nós, e a salvação diz respeito a cada um de nós. E a igreja vai inventando tantas regras, porque se você não se batiza, você não participa da ceia. Mas você não se batizou porque a igreja não quis te batizar, e não porque você não se arrependeu. Você está entendendo o mistério? Mas aqui a gente vê que foi batizado todos os que receberam a palavra, e não aqueles que fizeram um cursinho, que se ajeitaram. Porque tem gente que não se batizou ainda, porque diz assim: eu estou precisando melhorar umas coisas, assim que eu melhorar, assim que eu acertar minha vida, eu me batizo. Me mostra lá, me mostra aqui, fala aqui. Você tem que se consertar para se batizar? Não, você tem que se arrepender e aceitar Jesus na sua vida, porque quem vai te consertar é Ele, quem vai mudar a sua vida é Ele, quem vai mudar a sua maneira de pensar é Ele, porque a obra é dele e não sua. É o Espírito Santo que vai fazer uma obra na tua vida, é o Espírito Santo que vai mudar o teu lar, a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, é Ele. E o interessante é que nós percebemos aqui que há um imediatismo no batismo. O batismo não é algo que era planejado. A mensagem era pregada e havia uma urgência no se batizar. Recebeu? É água, porque aceitar a Cristo é confessar para o mundo que Ele é o Senhor. E quantas pessoas não vêm, fazem confissões na frente da igreja, dizem: eu sou crente, coisa e tal, mas não tem coragem de descer as águas do batismo. Se você é crente, se você se converteu, o batismo é uma ordenança para aqueles que querem Cristo. E o que o batismo simboliza? Simboliza a nossa concordância com toda a obra de Cristo, porque o batismo vai simbolizar, pelas águas que simbolizam purificação, a morte do velho homem. Mas se fosse só por nós, a gente ficava lá embaixo, morto. Mas como Ele ressuscitou, com Ele também ressuscitaremos. O batismo simboliza essa identificação com a obra de Cristo, morto, mas ressuscitou. E eu confesso, porque antes de descer as águas do batismo, a gente faz uma pergunta. Eu não sei se quem aqui já se batizou. O interessante é que faz uma perguntinha, né? O pastor faz uma perguntinha, fala assim: você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Confessa que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Aí a pessoa fala assim: eu confesso. Promete que vai negar? Não tem um sermão, mas o básico confessa que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Eu confesso. Aí a gente diz: então eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O interessante é que antes do batismo a gente tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, meu irmão? Aí tem gente que não se batiza porque fala assim: não, me batizei pela emoção. Meu irmão, como eu disse, batismo não salva. Batismo é uma expressão de confissão.
Porque quem salva é o crer e o confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, uma coisa importante de se falar: o batismo ele era algo que tinha que acontecer rapidamente. Em Atos dos Apóstolos capítulo 16, versículo de número 25, 35 até o 35, a história daquele carcereiro, que Paulo e Silas estão na prisão, e as estruturas da cadeia estremecem com louvor, e as portas da cadeia se abrem, e o carcereiro chega desesperado, pensando que os presos tinham fugido, e ele tira a espada. Gostou da onomatopeia? Tirou a espada e ele ia tirar a própria vida. Só que Pedro e Silas dizem: não faça isso, não faça essa loucura, não faça isso, nós estamos aqui. E aquilo foi tão impactante para aquele carcereiro, que ele diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? A resposta foi: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você lembra que horas foi que esse ocorrido aconteceu? Aí você fala assim: ai pastor, estava sem relógio na hora. Que horas que foi? Aí ó, por volta da meia-noite. E o interessante é que no raiar do dia, toda aquela família tinha sido batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Foram dormir incrédulos e acordaram convertidos em Cristo Jesus. E foram batizados na madrugada. Quem? O carcereiro e a sua casa, a sua família. Assim como a gente leu aqui, que a promessa não é só para nós. Volta no versículo de número 39, Atos 39. O que ele disse ali? Porque essa promessa vos pertence a vós e aos vossos filhos. Essa promessa não é restrita a mim. A partir do momento que eu encontro Jesus, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho como compromisso levar essa promessa, levar essa palavra, viver essa verdade e levar as bênçãos do Senhor para minha casa e para os meus filhos. Você vê que o interessante é que ele não fala as vossas esposas. Olha isso. Falou os vossos maridos, falou os vossos. Você não sabe se sua vida vai, se Deus vai converter de repente a tua esposa, o que vai acontecer, mas é uma obrigação e um compromisso nós guiarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, porque a promessa se estende a eles. Por isso há um grupo de adolescentes que vai se batizar no próximo dia 5 de abril, com 10 anos, com 11 anos. Ai, mas tem muita vida pela frente. Não, isso é responsabilidade dos pais guiar. O batismo não salva, mas é a confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. E é a nossa obrigação como pais repartir a promessa com eles, a promessa da vida, a promessa do Espírito, a promessa da salvação, a promessa do Senhor. Nós não batizamos bebês, mas a partir do momento que a criança tem uma consciência e ela entende que Jesus Cristo é o Senhor, vindo do ambiente familiar, salvo em Cristo Jesus, nós nos batizamos. Sabe por quê? Porque isso não diz respeito só a mim, diz respeito a mim e a minha casa, diz respeito a você e a tua família. E muitas vezes a família coloca empecilhos para o batismo. O filho fala: mãe, vou me batizar. Você tem certeza disso? Olha, isso é muito sério. Você vai se batizar, você não vai mais poder assistir Felipe Neto. Você vai se batizar, você não vai mais poder responder papai e mamãe. Ele vai colocando vai colocando um negócio no batismo que não é. Cá para nós, a maioria da igreja levantou a mãozinha quando disse de batismo. Depois que você desceu as águas do batismo, você virou anjo? Você foi arrebatado pela carruagem de fogo? Você virou santo, santo, santo? Nós somos santos em Cristo, mas santo, santo, santo só Ele. Sabe? Porque o batismo em si é uma expressão de confissão de que Jesus Cristo é o Senhor, pública.
de que nós concordamos e cremos que Ele é o Senhor, e cremos que temos uma promessa de que nele morremos e nele temos vida. Sabe, meu irmão, que essa noite o Espírito do Senhor tenha ministrado a tua vida, que você possa ter a consciência de que o Senhor te chama, de que o Senhor tem algo para a tua vida, que nas páginas dessa Bíblia, que as pessoas falam que está fora de moda e se perdeu no tempo, já falava de nós, já tinha salvação e esperança para nós. Que a maior promessa que você possa querer ter de Deus é a certeza de que Deus perdoa os nossos pecados e habita em nós. Sabe, meu irmão, arrependai-vos e receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém?